Joaquim Santos e Miguel Oliveira começaram cedo a construir a vitória no Rally Alto Tâmega, demonstrando que em condições normais são imbatíveis, tripulando o Sierra Cosworth da Diabolica em piso de asfalto. Dominaram claramente a primeira secção da prova, que incluía 7 classificativas, só não vencendo precisamente a 7ª, em que o turbo cedeu e a dupla perdeu quase 1 minuto para os mais rápidos nesse troço, que foram Inverno Amaral e Joaquim Neto, no Renault 11 Turbo. Apesar desse percalço, os líderes Inverno Amaral conseguiu somente terminar esta primeira secção no segundo lugar, a 5 segundos de Santos e Oliveira. Andamento muito forte mesmo assim do piloto algarvio no asfalto, piso que não é o seu preferido. E se Joaquim Santos estava fora do alcance de Inverno Amaral, o seu andamento parecia no entanto suficiente para relegar para a terceira posição o Lancia Delta de 4 rodas motrizes do campeão nacional Carlos Bica, acompanhado como habitualmente por Fernando Prata. No final da primeira secção, apenas 14 segundos separavam estes dois concorrentes. Muito perto, a apenas 3 segundos de Carlos Bica, estavam José Miguel Leite Faria e Ricardo Caldeira em Ford Sierra Cosworth, que apesar de um acidente numa estrada de ligação, lideravam o agrupamento de produção e se preparavam nesta prova para assegurar o título nacional. Igualmente, a 22 segundos do líder, portanto empatado com José Miguel Leite Faria, estavam António Coutinho e Cândido Júnior, lutando com a relativa falta de competitividade do Toyota Celica. Coutinho, mesmo assim, andou sempre muito depressa, obtendo nesta prova um resultado digno de nota. Tal como aconteceu na primeira prova desta temporada, o Rally Sopete, Pedro Leite Faria, que vamos ver a seguir, acompanhado por José Luís Nascimento, alinhou no Rally Alto Tâmega ao volante do carro de treinos de seu irmão José Miguel, numa tentativa de roubar pontos aos seus adversários, o que conseguiu novamente, embora no final a sua ajuda não tenha pesado na conquista do título por parte de José Miguel Leite Faria. O piloto terminou a primeira secção da prova no 7º posto, a apenas 1 segundo do Renault 5 GT Turbo de António Fernandes e Helder Rodrigues, dupla que impressionou positivamente pelo rendimento que tirou do pequeno Renault 5. Bastante público a assistir a esta prova e vamos ver em seguida Jorge Pontes e António Manuel, que eram os mais bem classificados dos utilizadores dos Lancia Delta do grupo de produção. Em carro idêntico, Tomás Melbreiner, acompanhado de Rui Chossas, abraços com dificuldades mecânicas que lhes limitaram o andamento. Tal como aconteceu a Manuel Rolo e Filipe Fernandes, no Renault 11 Turbo, que penalizaram 1 minuto na primeira secção e tiveram neste Rally Alto Tâmega uma prova pouco feliz. Depois de terem partido de Vidago, os concorrentes chegaram a Chaves no final desta primeira secção da prova, em que disputaram 7 classificativas. Foram 34 os que partiram, 27 os que chegaram. Dentre os que ficaram pelo caminho, destaque para Manuel Melbreiner, que fazia nesta prova o regresso aos ralis ao volante de um 11 Turbo da equipa Renault e que desistiu devido a despiste na segunda classificativa, a primeira passagem pelo troço de Vila Pouca da Guiar. Manuel Melbreiner era então o 6º classificado. Destaque ainda para os abandonos de Jorge Leite em Ford Sierra Cosworth e Vítor Lopes em Mazda 323, ambos por avaria mecânica após a primeira classificativa. Mas as atenções viravam-se principalmente para o Sierra de José Miguel Leite Faria, que lutava pelo título e apanhara já um susto de consequências bem visíveis no carro. Nos troços a prova tem-nos corrido bastante bem, foi só que nas ligações eu julgo que foi um carro da assistência, bateu-nos violentamente, quase nos punha fora de estrada, o que nos afetou um braço da suspensão e um braço da direção. A equipa foi rápida a mudar e a remediar o problema. Agora espero que realmente acabe a prova para realmente tentarmos ser campeões. Nas 9 classificativas da segunda secção, que levou os concorrentes de regresso a Vidago, nada se alterou em relação aos 3 primeiros, que apenas consolidaram as suas posições. No entanto, o mesmo não aconteceu relativamente aos restantes. António Coutinho, que estamos a ver na primeira passagem da tarde pela classificativa de Boticas, acabou por ser ultrapassado por José Miguel Leite Faria. Também Pedro Leite Faria bateu António Fernandes, colocando-se no 2º lugar da produção. Bastante público também a assistir a esta segunda secção da prova.
Jorge Pontes continuava a ser o mais rápido dos Lancia de produção e vamos ver ainda Tomás Melbreiner, que foi o último a abandonar na terceira passagem pelo troço de Chaves. Agora à vez de Ramiro Fernandes, o segundo entre os Lancia, nono da geral e quinto da produção. Este é Jorge Cunha no Renault 11 Turbo de produção. Tudo resolvido, portanto, para os primeiros em termos de classificação. Santos foi primeiro, com o tempo total de 1 hora 32 minutos e 39 segundos. Inverno Amaral o segundo, a 1 minuto e 48 segundos. Na terceira posição classificou-se Carlos Bica a 1 minuto e 56 segundos do líder. José Miguel Leite Faria foi quarto e primeiro da produção a 3 minutos e 3 segundos de Joaquim Santos. António Coutinho, o quinto, a 3 minutos e 46 segundos. Pedro Leite Faria foi o sexto, António Fernandes o sétimo, Jorge Pontes oitavo, Ramiro Fernandes nono e Nico Turca no décimo. Terminaram 23 concorrentes. No final, uma vitória clara do Sierra da Diabolique, que venceu na prova ideal e, finalmente, sem a pouca sorte que o tem acompanhado ultimamente. Digamos que esta era uma das provas que eu teria bastante mais hipótese de ganhar. Acho que consegui vencer a primeira e a segunda do Campeonato Nacional, foi só Pet e o Raio das Camélias. E esta seria a terceira prova que eu teria mais hipótese de vencer, uma vez que considero ser a melhor prova a nível de configuração de todas as provas que se faz do Campeonato Nacional de Rallys. De qualquer modo, abrandaste o andamento nesta parte final. É natural, depois de termos uma certa vantagem, mesmo assim conseguimos vencer todas as classificativas à exceção da Chaves 1, que foi a classificativa que fizemos com o tour do partido. Portanto, acho que não pode ser melhor. Esta foi a penúltima prova de um campeonato que para ti começou bastante promissor, com 2 vitórias. No entanto, depois as coisas complicaram-se. Já podes fazer um balanço desta época? O que posso dizer é que venci as 2 primeiras provas do campeonato e liderei todas até este momento. Andei à frente de todas as provas. Simplesmente o Ford Sierra tem tido pequenos problemas, ou de turbo, ou problemas elétricos, que nos têm afastado da vitória. O caso da volta a Portugal, em que liderávamos com cerca de 3 minutos, e de um momento para o outro o carro parou e tivemos que desistir, com bastante mágoa minha. Uma época de azar, portanto. Sim, eu considero que, aliás, foi a época que eu estou na Diabolique com mais desistências ao longo de todos estes anos, já vão vários. Entrei para a Diabolique em 1981, portanto isto diz alguma coisa. Com que disposição é que vais para o Rally do Algarve? Como tenho alinhado em todas elas, tentar dar o máximo possível e obter o melhor resultado possível. Agora reconheço que o Rally do Algarve é um rally bastante mais difícil para o meu carro, uma vez que tem classificativas bastante sinuosas e, além disso, com os pisos muito escorregadios, a falta de tração é importante. Logicamente não poderei aspirar a lutar pela vitória, mas vou tentar o melhor resultado possível. Para José Miguel Leite Faria e Ricardo Caldeira, um duplo triunfo em fim de época. Nesta prova e também no Campeonato Nacional de Produção. Objetivo cumprido esta época? Sim, com 6 resultados, que foram 6 vitórias, acabamos por nos tornar virtuais campeões a uma prova do fim da temporada. Só tenho que estar contente. E agora? Agora eu gostava muito de guiar um Sierra Cosworth de Grupo A, não sei se vai ser possível, se não. Vamos ver. Isso é um projeto? Vai ser. A partir de amanhã começa a nova temporada para mim e, portanto, vamos tentar falar com os patrocinadores, falar com os preparadores, a ver se realmente no Sopete do próximo ano eu posso dispor de um carro, de um Sierra Cosworth de Grupo A. Quanto ao Rally do Algarve? A fundo. O Rally vai ser disputado, digamos, para mim a fundo, porque vamos festejar o título.